Uniclac. Fala galera, vamos dar agora início à nossa última parte para poder fechar agora com chave de ouro a Lei 13.407 de 2003. Perfeito? Então vamos lá. Na aula passada a gente parou exatamente aqui. Defesa prévia no CD, prazo para a apresentação. Artigo 94. O acusado poderá, após o interrogatório, no prazo de 3 dias, oferecer defesa prévia, arrolando até 3 testemunhas e requerer a juntada do documento que entender conveniente à sua defesa. A mesma coisa acontece lá no Conselho de Justificação. Perfeito? Então, ele tem o quê? A partir do momento que ele foi interrogado, a partir do interrogatório, ele tem 3 dias para poder fazer a sua defesa prévia. Vamos lá. Inquirição e quantitativo de testemunhas lá no CD. Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as de acusação em número de até 3 serem ouvidas em primeiro lugar. Mesma coisa, primeira acusação, depois defesa. Caso em que não se contam as testemunhas de acusação no CD. As testemunhas de acusação que nada disserem no prazo de esclarecimento dos fatos, a juízo do Conselho de Disciplina, não serão computadas no número previsto no caput, sendo desconsiderado o seu depoimento. Mesma coisa lá do Conselho de Justificação. Perfeito? Vamos embora. Comparecimento do acusado e do defensor aos atos do Conselho de Disciplina. O acusado e seu defensor, querendo, poderão comparecer a todos os atos do processo conduzido pelo Conselho de Disciplina, sendo para tanto intimados, ressalvados o caso de revelia. Para tudo eles serão intimados, salvo se ele for o quê? Revel. Beleza? E o disposto do caput não se aplica à sessão secreta de deliberação do Conselho de Disciplina. Gente, vocês estão vendo que as mesmas disposições para o Conselho de Justificação aplica-se para o Conselho de Disciplina? A única coisa que altera é o nome do Conselho de Disciplina. Perfeito? Razões finais e defesa no Conselho de Disciplina. Prazo. Encerrada a fase de instrução, a praça acusada será intimada para apresentar por seu advogado ou defensor, no prazo de 8 dias, suas razões finais de defesa. Ou seja, o prazo para apresentar razões finais, 8 dias. Presença do defensor na sessão secreta de deliberação do Conselho. Apresentadas as razões finais, defesa, o Conselho de Disciplina passa a deliberar sobre o julgamento do caso em sessão facultada a presença do defensor, do militar, processado, elaborando ao final o relatório conclusivo. Então fica facultada a mesma coisa do Conselho de Disciplina. Ok? Relatório e decisão do colegiado no Conselho de Disciplina. O relatório conclusivo, assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça acusada, vamos lá, é ou não culpada das acusações, está ou não incapacitado de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade. Parágrafo 2º. A decisão do Conselho de Disciplina será tomada por maioria de votos de seus membros, facultada a justificação por escrito do voto vencido. Fica facultado, tá? O voto que for vencido, ele fazer a justificação por escrito. Remessa dos autos do Conselho de Disciplina à autoridade competente à decisão lá no CD. Elaborado o relatório conclusivo, será lavrado o termo de encerramento com a remessa do processo pelo presidente do Conselho de Disciplina à autoridade competente para proferir a decisão, a qual, dentro do prazo de 20 dias, decidirá se aceita ou não o julgamento constante do relatório conclusivo, determinando. 2 pontos. Vamos lá. O Conselho de Disciplina, eles não vão aplicar penalidade nenhuma. Eles só vão fazer um relatório no final e manda para a autoridade competente. Perfeito? Eles não vão aplicar penalidade, é o que está descrito aqui. Beleza? Vamos embora. 1. O arquivamento do processo, caso improcedente a acusação, adotando as razões constantes do relatório conclusivo do Conselho de Disciplina ou concebendo outros fundamentos. Exemplo, o relatório final do Conselho diz o seguinte, ó, realmente não houve nada que esse policial fez. Aí ele pega e acata, beleza, arquiva. Ou então eu tenho outros fatos que me levam a crer que está arquivado, acabou.
A aplicação da pena disciplinar cabível, adotando as razões constantes do relatório conclusivo, do Conselho de Disciplina ou concebendo outros fundamentos. Mesma coisa lá da CJ. Eu vou acatar, ou acato, beleza, confirmo para arquivar, ou confirmo para aplicar a penalidade recomendada. 3. Adoção das providências necessárias à efetivação da reforma administrativa disciplinar ou da demissão ou expulsão. Perfeito? Simples. A remessa do processo ao auditor da Justiça Militar do Estado, caso a acusação julgada administrativamente procedente seja também em tese crime. Se tiver também em tese a prática de um crime pelaquela conduta disciplinar que ele praticou e foi penalizado, eu mando cópia para quem? Para o auditor da Justiça Militar do Estado. Perfeito? Publicação da decisão. A decisão proferida no processo deve ser publicada oficialmente no boletim da corporação e transcrita nos assentamentos da praça. Perfeito? Vai contar nos assentamentos, até porque lá atrás, a título de conduta disciplinar, a gente sabe que ele tem um comportamento excelente, ótimo, bom, bababá, e tudo isso vai ser constado, vai ficar inscrito nos assentamentos funcionais dele. Ok? Vamos lá. A reforma administrativa disciplinar da praça é efetivada no grau hierárquico que possui, na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, se ele foi penalizado com a reforma administrativa e ele é um cabo, ele será reformado e recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Perfeito? Ele não recebe integral. Prazo para interposição de recurso em sede de CD. O acusado, ou, no caso de revelia, o seu defensor dativo, que acompanhou o processo, pode interpor recurso contra a decisão final proferida no Conselho de Disciplina no prazo de 5 dias para a autoridade que instaurou o processo regular. Perfeito? Pode interpor recurso? Pode. Simples. O prazo é de 5 dias. Ok? Não pode esquecer. Tá bom? Vamos lá. Início da contagem do prazo para interpor o recurso. Parágrafo único. O prazo para a interposição do recurso é contado da data da intimação pessoal do acusado ou de seu defensor, ou havendo qualquer dificuldade para estas se efetivarem, da data da publicação em boletim da corporação. Então, vamos lá. Qual é o prazo? Da data da intimação pessoal, tá? Marca aí no seu material aí, ó. Intimação pessoal do acusado ou do seu defensor. Havendo qualquer dificuldade nisso, da data da publicação no boletim da corporação. Perfeito? Tenta lá. Não conseguiu? Vai para a publicação no boletim. Beleza? E aí é contado da data da publicação. Tá bom? Prazo para julgamento dos recursos na CD. Cabe à autoridade que instaurou o processo regular, em última instância, julgar o recurso interposto contra a decisão proferida no processo do Conselho, no Conselho de Disciplina, no prazo de 30 dias contados da data do seu recebimento do processo com o recurso. Vamos lá. A partir de quando começa a contar esse prazo para ela julgar, que é para essa decisão? O prazo é de 30 dias, isso daí você já sabe. Contados da data do recebimento do processo com o recurso. Gente, o prazo conta a partir do recebimento por quê? E não da interposição do recurso, é do recebimento. Porque você vai interpor aquele recurso até que chegue na mão da autoridade competente, passa alguns dias, entendeu? E aí eu estaria colocando de forma prejudicial esse prazo para a autoridade competente. Porque aí demorou 10 dias para chegar na mão da autoridade, ela só vai ter 20, entendeu? Por isso que conta o prazo a partir do recebimento, ok? Revisão processual. A decisão do secretário de Segurança Pública de Defesa Social e do Controlador-Geral de Disciplina, proferida em única instância, caberá revisão processual ao governador do Estado e, nos demais casos, ao Controlador-Geral de Disciplina, desde que contenha fatos novos, será publicada em boletim e o não atendimento desta descrição ensejará o indeferimento liminar. O que é isso, gente? Olha só. Até então, você viu que eu tenho alguns mecanismos, né, para recorrer. Eu tenho pedido de reconsideração e eu tenho recurso hierárquico. Só que aqui ele está falando o quê? Do chamado pedido de revisão. O que é esse pedido de revisão? A revisão ela vai acontecer quando eu tiver fatos novos.
que são desconhecidos à época da decisão condenatória, mas que por si só eles comprovam a inocência do servidor ou então ele abranda a penalidade por ele sofrida. Suponhamos que o militar estava respondendo porque havia sumido um fuzil dentro da unidade que ele trabalhava, um carregador de fuzil. Beleza. E aí ele foi condenado. Só que aí ele vai lá e tem uma prova nova. Ele descobre que, na verdade, não tinha sumido. Ele comprovou que o fuzil, o carregador ou o fuzil não tinha sumido. Ele estava caído atrás do armário. Ou então tinham esquecido ele num armário velho, antigo, que ninguém abriu. Espera aí, isso é uma prova nova? Sim. Ela é desconhecida à época da decisão condenatória? Da época daquela apuração? Sim. Ela pode ensejar uma benevolência para o servidor? Sim. Então eu posso ter o chamado pedido de revisão. Perfeito? Que cabe a quem? Ao governador do estado e, nos demais casos, ao controlador-geral de disciplina. Estamos juntos? Perfeito? Lembrando que ele sempre deixa claro que tem que ter fatos novos. Perfeito? Vamos lá. Do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, aqui, ó, conceito e rito procedimental. O processo administrativo disciplinar é o processo regular realizado por comissão processante formada por 3 oficiais, designado por portaria do controlador-geral de disciplina, destinado a apurar transgressões disciplinares cometidas pela praça da ativa com menos de 10 anos de serviço militar no Estado e a incapacidade moral desta para permanecer no serviço ativo, observado o procedimento previsto na seção anterior. Ou seja, todo o rito procedimental, todo o procedimento, eu vou olhar o quê? O do CD, perfeito? Do Conselho de Disciplina. Beleza? Só que aqui, esse processo administrativo disciplinar, ele é designado para o quê? Militares com menos de 10 anos. Acima de 10 anos, Conselho de Disciplina. E para os oficiais, Conselhos de Justificação. Perfeito? A gente não pode esquecer isso, não pode dar mole, tá? A gente até lembra, ó, Conselho de Justificação, o oficial. Conselho de Disciplina, quem? Militar, que tenha mais de 10 anos. E aqui, o processo administrativo é o militar com menos de 10 anos. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Qual seria o prazo para concluir esse processo administrativo disciplinar? O que a gente chama popularmente, comumente, de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. A comissão processante dispõe de um prazo de 30 dias para a contar da data de sua nomeação para a conclusão de seus trabalhos relativos ao processo e mais 15 dias para a confecção e remessa do relatório conclusivo. Vamos lá. Eu tenho o Conselho de Justificação, eu tenho o Conselho de Disciplina e eu tenho o processo administrativo disciplinar. Beleza? Quais são os prazos que a gente tem, que a comissão tem? No Conselho de Justificação, 60 dias, mais 15 para poder terminar e mandar logo o relatório. No Conselho de Disciplina tem quanto? 45 dias, mais 15. E no PAD, ele vai ter quanto? Fala para mim. Olha aqui, ó. Ele vai ter quanto? 30 mais 15. Perfeito? Foi? Estamos juntos? Não pode esquecer isso daqui, porque na hora da prova ele vai em conflito. Lembrando, né, gente? Ó, isso daqui é dos oficiais. Esse daqui é da praça, praça maior de 10 anos, com mais de 10 anos. E aqui, praça menor de 10 anos, que tem menos de 10 anos no serviço militar. Foi? Estamos juntos? Beleza? Vamos lá, então. Copiou isso daqui? Se não copiou, aperta o pause, que eu vou apagar agora, tá? Vamos lá. 104. Para os efeitos desse código, considera-se comandante de unidade o oficial que estiver exercendo funções privativas dos postos de coronel e de tenente-coronel. Parágrafo único. As expressões diretor e chefe têm o mesmo significado de comandante de unidade. Beleza? Então, ó, se falou comandante,
Se falou diretor, se falou chefe, para efeito do disposto nesse código, o que vai acontecer? É tudo a mesma coisa, ok? Tá bom? 105. Os comandantes gerais poderão baixar instruções complementares conjuntas necessárias à interpretação, orientação e fiel aplicação do disposto nesse código. Ou seja, o comandante ele pode dispor de qualquer outro ato administrativo que possa permitir a melhor implementação, a regulamentação desta lei. Perfeito? Foi? Estamos juntos, gente? Lembrando, tá? Que o processo administrativo ele vai correr nos mesmos moldes do Conselho de Disciplina, porém, a única coisa que altera é que, com relação ao processo administrativo, são militares que têm praças que têm menos de 10 anos. Estamos juntos? Perfeito. Só para poder finalizar aqui com vocês, olha só. Ele fala que a vigência da lei entra em vigor 60 dias após a data da sua publicação e revogada todas as disposições em contrário, em especial a Lei 10.280 de 89, a 10.341 de 79, o Decreto 14.209 de 80 e as constantes na Lei 10.072 de dezembro de 76 e as suas alterações. Estamos juntos? Perfeito? Galera, a gente encerra aqui mais um bloco com vocês. Mais uma vez eu te peço, atenção, estamos estudando legislação. E quando se trata de legislação, a gente tem que ter uma especial atenção à literalidade de lei para poder ir bem na prova de concurso público. Beleza? A gente dá alguns exemplos aqui para poder materializar o seu estudo. Mas isso não quer dizer que necessariamente na sua prova caia dessa forma. Então, literalidade de lei, se atente a isso. E eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar trabalhando aqui com vocês. Agradeço pela participação de vocês, qualifiquem a aula lá e eu tenho certeza que a gente vai sempre fazer uma ótima parceria. Eu aqui desse lado, passando o maior número de informações possíveis e você aí do outro lado, sempre sendo aprovados em concurso público. Obrigado, fiquem com Deus e eu desejo uma excelente prova. Eu não dou boa sorte, sorte é para quem é incompetente. Para você eu desejo uma excelente prova. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Clique lá.